Graça e paz, através de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Eu sou Jailson Vieira, eu sou ministro da Assembleia de Deus Bela Vista, Congregação Jardim Maraponga. Nós estamos iniciando nesta semana a lição 13, Igreja, a expressão do Reino de Deus. Nós estamos finalizando hoje o primeiro ciclo da revista da CPAD, Discipulando, ciclo 1, com muita alegria, para a honra e para a glória do Senhor. Nós louvamos a Deus e agradecemos por cada pessoa que nesse trimestre de 2021 participou juntamente conosco, adorou a Deus por meio destas lições e destes ensinamentos. E nós te clamamos, ó Deus, bom Pai, maravilhoso Senhor, para que o Senhor abençoe cada irmão que se disponibilizou a estar conosco nessa jornada, que ouviu, que respondeu, que perguntou, que o poder do Espírito Santo de Deus, por intermédio da palavra que está sendo anunciada, promova uma mudança verdadeira no coração dos meus irmãos. É o que nós te clamamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Nós estamos na lição 13, Igreja, expressão do Reino de Deus, corresponde à lição 13 da revista Discipulando, ciclo 1, da CPAD. O texto bíblico base está escrito em Mateus capítulo 16, versículos do 13 ao 18. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Os objetivos dessa aula: diferenciar igreja de reino de Deus. Explicar a natureza da igreja, a essência. E o terceiro, esboçar o papel da igreja como coletividade dos discípulos de Cristo. A lição está estruturada em 3 tópicos. Primeiro é a igreja, a expressão do reino de Deus. Segundo, a natureza e a identidade da igreja. E o terceiro, a missão e o sustento da igreja. Primeiro tópico, igreja é a expressão do reino de Deus. Como aconteceu o projeto do reino de Deus? Por amor, Deus resolveu criar toda a humanidade. Na primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 8, ele diz assim: Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. A criação desprezou seu Criador. Está escrito no livro de Gênesis, capítulo 6, versículos 11 e 12. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Deus elegeu uma família que se tornou um povo que veio a ser o representante divino a todas as nações da terra.
Essa família foi escolhida no livro de Gênesis, capítulo 12, versículos do 1 ao 3. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, a família de Abraão foi a família escolhida por Deus, para que, por meio dela, todas as famílias da terra fossem abençoadas. No livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 6, a família de Abraão cresceu, se tornou um povo, e Deus, deste povo, fez uma grande nação. E ele declara: vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. E quando Moisés já estava para entrar na terra da promessa, ele fez esta declaração no livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículos do 5 ao 7. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos estes estatutos dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados, assim como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos, como toda esta lei que hoje vos proponho. Amém? Então Deus executou o seu plano, o seu projeto de reino, depois da queda. Mas a grande nação eleita por Deus, porque Deus escolhe a família de Abraão, a família se transforma numa grande nação, Deus concede estatutos e juízos para que eles andem no seu caminho. Porém, a grande nação eleita por Deus também lhe virou as costas, assim como os homens, a humanidade lá nos dias de Noé. Mesmo Deus sendo amor, ele executa a sua justiça ao seu povo. No livro de 2 Reis, capítulo 17, versículo 20, está escrito: pelo que o Senhor rejeitou toda a descendência de Israel, e os afligiu, e os entregou nas mãos dos despojadores, até que os expulsou da sua presença. O Pai enviou seu Filho, o qual se tornou humano e viveu integralmente tudo o que o Criador planejou para que Israel fizesse. E com isso, influenciasse toda a humanidade. O plano de Deus ele vai ser cumprido, apesar das falhas humanas. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versículos 29 ao 32, está escrito:
Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Então Deus envia Jesus Cristo. Jesus vai ser a luz para os filhos de Israel e a revelação aos gentios. Na revelação do projeto divino, Jesus foi alvo de uma conspiração orquestrada pelos religiosos de seu tempo, pois seu projeto não correspondia à expectativa judaica. A palavra que Jesus trouxe, o ministério que ele trouxe, as boas novas que Jesus trouxe, elas não correspondiam à expectativa judaica. E Jesus descortinou esta interpretação em uma parábola. Essa parábola está escrita no Evangelho segundo Marcos, capítulo 12, versículos do 1 ao 12, que está escrito: Depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a um dos lavradores e ausentou-se do país. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores, para que recebesse deles dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e o despacharam vazio. De novo lhes enviou outro servo, e eles os esbordoaram na cabeça e o insultaram. Ainda outro lhes mandou, e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda seu filho amado. A este lhes enviou por fim, dizendo: respeitarão a meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no, e o atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferira esta palavra. Então, desistindo, retiraram-se. Esta parábola mostra que a boa nova de salvação que Jesus trouxe, ela foi compreendida pelos líderes religiosos judaicos, mas eles não queriam o que Jesus estava oferecendo. Eles tinham outra perspectiva. Eles tinham outros desejos. Por isso Jesus foi rejeitado. Apesar da rejeição, com Jesus inicia-se o reinado de Deus, pois ele cumpriu a vontade do seu Pai servindo a humanidade. Está escrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 20, versículos do 26 ao 28. Não é assim entre vós, pelo contrário.
quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Então Deus sempre teve um plano de estabelecer o reino de Deus. Veio o pecado, Deus elege uma família, a família de Abraão. A família de Abraão se torna uma grande nação. Esta grande nação rejeita Deus. Deus envia seu filho, rejeitado pelos descendentes de Abraão, mas mesmo assim, apesar da rejeição, Jesus iniciou o reinado de Deus. A ampliação do alcance do reinado de Deus. O Pai já tinha previsto que a salvação alcançaria os descendentes de Abraão e todos os gentios. Gentios, com O, significam pessoas das nações, pessoas que não eram israelitas. Está escrito na carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Quando diz, em ti serão abençoados todos os povos. A mensagem de Jesus tinha como alvo a reconciliação do povo judeu. Está escrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, versículos do 5 ao 7. A este 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. Não tomei rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguides, pregai que está próximo o reino dos céus. Por meio do Evangelho, Jesus estava alcançando os povos que formariam a nova nação, a nova sociedade de Deus. Em Marcos, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, versículo 15, e diz-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então Jesus estava preparando um povo, uma nova sociedade, e essa nova sociedade, ela iria expandir o reino por toda a humanidade. A mensagem dos seguidores de Jesus. Jesus mandou aos seus seguidores que pregassem o Evangelho em todo o mundo. Isso está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículos do 45 ao 47. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e lhes disse: Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. O que é o Evangelho? Evangelho é uma palavra grega que significa boas novas. Então, o Evangelho são as boas novas de salvação, que anunciam um novo tempo, que a nova sociedade iniciada por Cristo chegou. Ou seja, o plano de Deus está em ação. E a igreja é a agência promotora do reino de Deus aqui na terra. Aleluia. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 16, Paulo, que foi o apóstolo escolhido por Cristo
para evangelizar os gentios, os não-judeus, ele declara: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Natureza e identidade da igreja. Qual é a essência da igreja? O que é que identifica a igreja? 3 características. A igreja tem que ser igualitária, serviçal e comunitária. Igualitária. Jesus Cristo instituiu a igreja. O que é a igreja? É a nova sociedade divina que não é baseada na nacionalidade ou etnia. Quem acolhe a palavra do Evangelho faz parte da igreja. A primeira vez que esse termo foi usado no Novo Testamento foi no Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, eclesia no grego, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. No Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 12 e 13, ele declara: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Todo que crê no nome de Jesus começa a fazer parte da nova família de Deus, que é igualitária. Aí ele diz: aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem na vontade do homem, mas de Deus. Como a igreja de Deus é igualitária, não deve haver distinção na igreja de Cristo. Todos, por essência, somos iguais. Está declarado na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 28. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E no Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, do 24 ao 27, ele mostra que não é para haver distinção entre os componentes da igreja. Quando diz: suscitaram também entre si uma discussão sobre o qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridades são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor. E aquele que dirige seja como que serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Pois no meio de vós, Jesus fala, eu sou como quem serve. Jesus nos dá o exemplo que não deve haver distinção entre os filhos do reino de Deus. Que a igreja do Deus vivo, ela deve ser igualitária. Na igreja do Deus vivo, só existe uma cabeça, que é Cristo. Está escrito na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 15 e 16. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte,
efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Depois de igualitária, a natureza da igreja é serviçal. A igreja continua o ministério de Jesus Cristo na terra. No Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 12, ele declara: em verdade, vos digo que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E no Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos do 14 ao 17, Jesus dá um exemplo de serviço servindo aos apóstolos. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Segunda característica da igreja: a igreja é igualitária, todos estão na mesma posição. A igreja é serviçal, porque o fundador da igreja veio para servir. E o fundador da igreja, que é Jesus Cristo, ele falou de serviço servindo. E o terceiro tópico que identifica a natureza ou identidade da igreja é comunitária. A igreja tem que ser comunitária. A igreja é, por natureza, comunitária. Ela é composta de várias pessoas. Ela é uma comunhão. Por isso é comparada a um corpo ou uma família. No livro de Atos, no capítulo 2, versículos 42 ao 47, ele mostra como viviam comunitariamente os primeiros cristãos convertidos. Está escrito: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Doutrina, comunhão, partir do pão e orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. 3 características que identificam a natureza da igreja: igualitária, comunitária e serviçal. Em todas essas características, nós percebemos a pessoa de Cristo. Finalmente, o último tópico: qual é a missão da igreja e quem sustenta a igreja? A igreja, nós fomos chamados para dar os frutos do reino. A igreja foi chamada para produzir fruto. Na parábola que nós lemos no início da aula, dos vinhateiros ou lavradores maus, por exemplo, foi justamente o abuso de terem se achado em oposição superior. Aqueles lavradores maus acreditavam que estavam em posição superior. E por causa disso,
eles perderam a oportunidade de representar o reino de Deus. Deus entrega a representatividade para outros, para que deem os frutos do reino. É a conclusão da parábola, quando Jesus diz: perguntou-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado dos judeus como nação e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos, a igreja. Missão da igreja. Na primeira carta de Paulo, no capítulo 2, no versículo 9, ele declarou a missão da igreja: anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz e representar o que significa ser governado por Deus, nada tendo com o domínio do mundo. Revista Discipulando, ciclo 1 da CPAD. A igreja, a missão dela, com relação a si mesma, a missão dela é de edificação. Nós nos edificamos uns aos outros. Com relação a Deus, que é a dimensão vertical, a igreja tem a missão de adorar a Deus. E com respeito ao mundo, que é a dimensão horizontal, a igreja tem a função de evangelizar. Então, nós anunciamos as virtudes de Cristo, de Deus, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós anunciamos ao mundo. Enquanto nós anunciamos ao mundo, nós edificamos a si mesmo. E enquanto nós edificamos a si mesmo, nós adoramos a Deus. Desta maneira, nós cumprimos a missão da igreja. De onde vem o poder da igreja? Jesus é quem fundou e sustenta a igreja. Por isso, ela é mantida pelo poder de Deus. Não é obra humana, nem propriedade de ninguém. A igreja pertence ao próprio Jesus, que morreu para que ela fosse estabelecida. Morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E hoje, eu e você temos a maravilhosa oportunidade, a grande alegria, a grande bem-aventurança de fazer parte da Igreja de Cristo. De ser discípulo de Jesus Cristo. Para finalizar, eu vou ler a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos do 14 ao 16. Quando diz: escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve. Paulo dizendo a Timóteo: para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o ministério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. E é a este Jesus que nós glorificamos, que nós nos alegramos por ele ter nos dado a oportunidade maravilhosa de nós podermos participar da sua família. E eu agradeço a Deus pela vida de vocês que nos acompanharam nesse trimestre.
E eu clamo para que o ministério que Deus está concedendo a vocês, as portas que estão se abrindo do conhecimento da palavra, que vocês sejam grandemente usados por Deus, em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Vamos terminar a aula. 13ª semana, para a glória de Deus, nós chegamos aqui. Amém? Para quem vai se batizar, você vai fazer uma prova das lições de 5 a 13. Ela já está pronta. Assim que você puder, você fala comigo. Aí eu disponibilizo pela internet. Você faz a prova. Já recebe a nota na hora. E quem vai se batizar, eu quero ter uma conversa em particular. Certo? Aí eu quero que você traga o seu plano de leitura sistemático do Novo Testamento e traga o seu caderninho com todas as respostas dos marcadores das lições, de 1 a 12. Nós abençoamos vocês nesta semana, neste final de julho, para a honra e glória e louvor do nome santo de Jesus. Amém.